A plenitude do caminho estreito, capítulo 35. As leis do caminho da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Andar pelo caminho do entendimento, temendo e respeitando os princípios de Deus, nos possibilitará, como presente, ter uma vida extraordinária. A sabedoria espiritual nos ajuda a compreender que a mensagem da cruz é o poder de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Provérbios 1:18. As coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas que não são redimidas. Nós, cristãos, entendemos que a cruz é o poder de Deus, simplesmente porque foi nela que toda a dívida do pecado foi paga, dando ao Espírito Santo, em quem o poder reside, a liberdade de ação para operar poderosamente em nossas vidas. Existem muitas pessoas que se dizem super inteligentes, são sábias aos seus próprios olhos, tendo abandonado os caminhos de Deus. Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo quando se entregou naquela cruz? Deus, em sua sabedoria, preparou um plano de salvação ao homem, mas cabe a cada um a decisão de aceitá-lo ou não. Deus nos chama para a salvação, Ele convida toda a humanidade. O plano da salvação é o maior e mais sábio plano, onde através deste propósito traz a oportunidade do homem de ser justificado e salvo de seus pecados. A sabedoria espiritual demonstra o poder de Deus para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens. Essa passagem nos ensina que em qualquer caminho proposto que não seja a cruz, só os que são espiritualmente maduros conseguem entender a sabedoria de Deus, que é a cruz, a sabedoria espiritual, conhecer a mente de Cristo. Mas quem de fato conheceu a mente de Cristo? A resposta é ninguém, mas os cristãos têm a mente de Cristo. Aqueles que têm a mente de Cristo veem as coisas como Deus as vê. A sabedoria espiritual trilha o caminho do amor e se pode depender daquilo que é dito em Coríntios 13:1. Quando possuímos a sabedoria espiritual, servimos ao nosso próximo, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, pois os homens dominam, mas o Senhor serve. Devemos imitá-lo também nos tornando úteis aos nossos irmãos. Aquele que possui a sabedoria espiritual confia no poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. Aquele que é sábio permanece, e esse receberá galardão. A sabedoria do mundo é contrária à do nosso Deus. O mundo vê a mensagem da cruz como loucura, não conhece a Deus, gloria-se em homens, confia no poder das palavras, possui uma mente imatura, não permanece, é insensível aos outros. Se quisermos entender as leis da sabedoria, devemos obter os seus atributos trilhando no caminho do amor, servindo e edificando aos outros e usando a maturidade espiritual, suportando a tentação, reconhecendo que Ele é a fonte de todas as coisas. A sabedoria, segundo o dicionário teológico, é um dom sobrenatural conferido pelo Espírito Santo, cujo principal objetivo é conceder conselhos extraordinários à Igreja em épocas de crise e de urgência no cumprimento dos itens da grande comissão. Porque a um espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência e a outro a fé. Mas um só Espírito opera em todas essas coisas. Se você tem o desejo de ter a sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá deliberadamente e não se arrepende.
Nos últimos tempos da Igreja na Terra, é necessário usar a sabedoria para vencer o mundo e anunciar o seu evangelho a todos. Como disse Paulo aos 1 Coríntios 9:15, e ai de mim se não anunciar o evangelho, devemos exalar a sabedoria espiritual em nós, vivendo no temor do Senhor, compreendendo as coisas que são do alto, não agindo como aqueles que se gloriam em sua própria sabedoria humana, pois a sabedoria de Deus não se compara com a do homem, pois procede de Deus. É algo vindo dele, um dom, um presente. O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. É este o princípio de tudo. Então sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A sabedoria espiritual é verdadeira, preserva a vida de quem a possui. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Não devemos procurar obter a sabedoria, buscar, pedir, pois esse é o seu conselho. Muitos perdem a sua própria vida por não terem a sabedoria. Usufruir dela ajuda a compreender a lógica de Deus e os seus mistérios. Quem vive e aplica a sabedoria agrada a Deus, ao contrário dos sábios humanos que correm atrás de fortunas e riquezas para que Deus entregue os seus tesouros aos sábios na sabedoria eterna, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Mas Deus salva os que creem por meio da loucura da pregação. Busque incessantemente essa sabedoria espiritual, agrade a Deus através da compreensão da mensagem da cruz, então será sábio, edificado na sabedoria do Senhor.